Fala pessoal, bom dia. Estamos aí para mais uma aula nossa de inglês e hoje a gente vai ver o Simple Present. Professor, o que é Simple Present? Pessoal, o Simple Present, o nome já diz, é o presente simples. Ou seja, é o presente que a gente vai usar mais normalmente no nosso dia a dia. E como é que a gente identifica um Simple Present, o presente simples? A gente vai identificar o Simple Present através de fatos e através da nossa rotina. Professor, não entendi, como assim? Através de fatos, por exemplo, I love chocolate. Eu amo chocolate. Isso é um fato, não é? Ou seja, isso vai ser um Simple Present. Outro fato, I play soccer. Eu jogo futebol. Isso também é um fato, ou seja, vai estar no Simple Present. E também a gente vai poder identificar através da nossa rotina. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, I work every morning on Mondays. Eu trabalho todas as manhãs de segundas-feiras. Isso é uma rotina minha. Professor, outro exemplo de rotina. I eat every day. Eu como todos os dias, tá? Isso é uma rotina. Ou seja, você vai estar identificando o Simple Present através desses dois. E o Simple Present vai ter uma estrutura. E a estrutura do Simple Present é muito fácil, pessoal. Vai ser o sujeito, mais o verbo, mais o complemento. Por exemplo, I love chocolate. O exemplo que eu dei aqui. Eu amo chocolate. Ó, aqui vai estar o sujeito, aqui vai estar o verbo e aqui o complemento. Isso você vai poder usar para qualquer um desses aqui. Pro I, pro you, pro I e pro they. Ou seja, sempre que você tiver o I, you, o I e o they, você vai usar essa estrutura para a forma afirmativa. Ou seja, I love chocolate. Sujeito mais verbo mais complemento. Se você quisesse falar que você gosta de chocolate, alguma pessoa, você gosta de chocolate, você usaria you love chocolate, você gosta de chocolate. Se você quisesse falar que nós gostamos de chocolate, we love chocolate, é só trocar o pronome, é só trocar o sujeito, tá, pessoal? Vai ser a mesma estrutura para todos, do I, you, we e o they. You work every morning, aqui ó, sujeito, verbo e o complemento. O que significa isso, professor? You work every morning. Você trabalha toda manhã. Se eu quisesse falar que nós trabalhamos toda manhã, é só você botar o nós, que é o we. We work every morning. É muito simples, pessoal. We go to the bed at 10. O sujeito está aqui, que é o we. O go, que é o verbo, e o complemento. Sempre vai ter essa estrutura na forma afirmativa. We go to the bed at 10. O que significa isso? Nós vamos para a cama às 10. Nós vamos dormir às 10. They play soccer very well. Sujeito, verbo e complemento. Eles jogam futebol muito bem. Se você quisesse falar que nós jogamos muito bem, we play soccer very well. Então essa vai ser a estrutura da forma afirmativa. Sujeito, verbo e complemento. Aqui embaixo a gente vai ter a forma da negativa. Como que vai ser a forma da negativa? A gente vai utilizar o auxiliar do Simple Present e o not. Qual é o auxiliar? O auxiliar é o do. Ou seja, o auxiliar do Simple Present vai ser o do. O do que vai nos auxiliar para a forma negativa e para a forma interrogativa. Ou seja, a gente vai acrescentar o do not antes do verbo. Entenderam, pessoal? Ou seja, se você quer negar essa frase aqui, ó, eu amo chocolate, você quer negar, você quer falar, eu não amo chocolate. Ou seja, I do not love chocolate. Vou botar aqui, ó, I do not love chocolate. Eu não amo chocolate. Esse do not você também pode abreviar para don't.
que é uma forma informal de se falar, tá? Aqui, ó, don't. Você quer negar essa frase, que você trabalha toda manhã. Você quer negar. Você vai botar o do not antes do verbo. Cadê o verbo, professor? O verbo tá aqui, ó. Work. Ou seja, vai ficar you do not work every morning. Ou you don't work every morning. Você não trabalha toda manhã. Quero negar essa frase. We go to the bed at 10. Nós vamos para a cama às 10. Você quer falar, nós não vamos para a cama às 10. Você vai botar o do not ou don't. Vou botar o don't para diferenciar aqui. We don't go to the bed at 10. Tá, pessoal? Nós não vamos para a cama às 10. They play soccer very well. Eles jogam bola muito bem. Eu quero negar essa frase. Você vai botar o do not. Ou o don't, que é a forma contraída informal. They don't play soccer very well. Tá, pessoal? Ou seja, a estrutura da forma negativa vai ter o auxiliar do simple present, que é o do, mais o not, antes do verbo. Ou seja, eu não amo chocolate, você não trabalha toda manhã, e assim por diante. E aqui embaixo a gente vai ter a estrutura da forma interrogativa, que a gente vai acrescentar o auxiliar do simple present para o I, you, we and they, que é o do, antes do sujeito. Lembre-se sempre, pessoal, o do vai ser para o I, you, we e o they. Aqui, ó, na forma interrogativa, o do, o auxiliar, vai vir antes do sujeito. Ou seja, I love chocolate. Eu amo chocolate. Aí você quer fazer uma pergunta. Eu amo chocolate? Falando consigo mesmo. Ou seja, você só vai botar o do antes. Do I love chocolate? Eu amo chocolate? Eu amo? Não sei. Você quer botar essa frase na interrogativa. Você trabalha toda manhã. Aí você quer fazer uma pergunta. Você trabalha toda manhã? Ou seja, você vai botar o do, que é o auxiliar do I, you, we e o they, no simple present. E você vai botar antes do sujeito. Cadê o sujeito? O sujeito não é o you. Ou seja, você vai botar o do aqui. Do you work every morning? Você trabalha toda manhã? Tá perguntando para a pessoa. Nós vamos para a cama às 10. We go to the bed at 10. Aí você quer fazer uma pergunta. Nós vamos para a cama às 10? Não sei, nós vamos? Do we go to the bed at 10? Sempre o do antes do sujeito, tá? Vocês procurem o sujeito e encaixem o do antes dele. They play soccer very well. Do they play soccer very well? Eles jogam bola muito bem, tá? Essas são as formas do simple present. Pessoal, agora a gente vai ver o simple present para o he, o she e o it, que são a terceira pessoa do plural. São ele, ela e ele ou ela para coisas, objetos e frutas, animais, tá? E o auxiliar do terceira pessoa do plural vai ser o does. No I, you, we e o they não era o do? Então, no he, she e it vai ser o does. Então, vamos analisar aqui a estrutura do simple present para a terceira pessoa do plural. Na afirmativa, aqui, ó, olha essa frase. Júlio works every Monday. Júlio trabalha todas as segundas-feiras. Olha aqui, cadê o sujeito? O sujeito não é o Júlio? Sim, é o Júlio, professor. Tá, mas o que tem? Júlio não é ele? Ou seja, a gente está falando ele. Poderia ser, por exemplo, Maria. Aí estaria falando ela. Poderia ser algum objeto. Aí estaria falando do it. Ou seja, quando estiver falando de alguma pessoa, é ele, ela ou it para coisas e animais.
Júlio works every Monday. Professor, o que mudou nessa frase em relação ao simple present do começo que a gente viu? Mudou aqui, ó, pessoal, nesse S. Quando a gente estiver falando de terceira pessoa do singular, que são esses três carinha aqui, a gente vai ter que conjugar o verbo. Conjugar o verbo é acrescentar o S no verbo, tá? Ou seja, sempre que você estiver falando de terceira pessoa do singular, você vai acrescentar o S no verbo, tá? Se tivesse Júlio work every Monday, estaria errado. Tem que ter o S para estar na forma conjugada. É igual a gente conjuga o verbo aqui em português, só que no inglês é bem mais fácil. No português seria eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalheis. O inglês não, o inglês é work para o I, you, we, they e só vai conjugar botando o S simples no he, she, it e acabou. O verbo se conjuga sozinho. Essa é a forma afirmativa. Você acrescenta o S no verbo. Na forma negativa, a gente vai acrescentar... O que a gente acrescenta na forma negativa? A gente vai acrescentar o not junto do auxiliar antes do verbo. Ou seja, vai ser Júlio does not. No simple present que a gente viu no começo, não era do not? Então, nesse vai ser o does not. E o que mudou aqui em relação à primeira frase? Foi que aqui perdeu o S. Quando você utiliza o auxiliar, você não precisa mais conjugar o verbo. Ou seja, se você botar o does, você não precisa conjugar o verbo, que ele já vem conjugado automaticamente, tá? Você usou auxiliar, você não precisa mais conjugar o verbo. Qual é a contração para o does not, professor? Vai ser o doesn't. Júlio does not ou doesn't work every Monday. Júlio não trabalha toda segunda-feira. E aqui a gente vai ter a forma interrogativa, que você vai acrescentar o auxiliar, que é o does, antes do sujeito. Does Júlio work every Monday? O Júlio trabalha toda segunda-feira? Você está fazendo uma pergunta, tá? Então, auxiliar... Lembrando, o auxiliar do he, she e it vai ser o does. Se você quiser falar de negativa, você vai acrescentar o not. Você vai estar negando. Júlio does not ou Maria does not work. Sempre a terceira pessoa. Ou ele, ou ela, ou ele e ela para coisas, objetos e frutas. Tá, pessoal? Então, pessoal, o trabalho de vocês dessa semana vai ser o que eu já passei há 2 semanas atrás, quando começou essa quarentena, que é criar, desenvolver 3 diálogos parecidos com esses, com 2 personagens e no mínimo 4 falas cada personagem, que é o Dylan. O Dylan tem 1, 2, 3, 4 falas, ou seja, no mínimo 4 falas cada personagem, utilizando o Simple Present que a gente aprendeu, que está aqui na parte de cima, que está a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. E o verbo to be, que a gente também já aprendeu, a gente aprendeu em aula o verbo to be. Ou seja, aqui ó, o verbo to be está aqui ó, I'm fine, eu estou feliz, I'm very well, eu estou muito bem, I play guitar, seria o simple present, eu toco violão. Tá, pessoal? Aqui ó, I don't know, eu não sei, o simple present, você vai criar 3 diálogos utilizando o simple present e o verbo to be. Então é isso e falou!